Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje começamos uma nova jornada de EBD, Escola Bíblica Digital. Sim, não é a Escola Bíblica Dominical, mas é a Escola Bíblica Digital. E hoje nós teremos a oportunidade e o privilégio de ouvir o professor Erasmo, ele que tem dando as suas aulas sobre a carta de Efésios. Por causa da pandemia, precisou parar, então hoje ele estará retornando com as aulas de Efésios. Então agora, toda quarta-feira, às 19h30, nós teremos aí, nesse nosso período de Escola Bíblica Digital. Participe, coloque aí o relógio para despertar nesse horário, participe. Qualquer pergunta, escreva aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que na próxima aula a gente vai estar tentando responder, ok? Teremos agora um momento de louvor e logo após o momento de louvor nós teremos a aula com Erasmo. 4 e... Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciar entre as nações a sua glória, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor. É uma grande alegria, é uma grande satisfação poder compartilhar a palavra de Deus com você nesta oportunidade. Quero deixar aqui um saudoso abraço para todos aqueles que são da nossa classe de escola dominical, bem como da igreja da Vila Linópolis. Que o Senhor os abençoe ricamente no estudo da sua santa e bendita palavra. Quero convidar a você que acompanhe comigo a leitura que farei na carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4, dos versos de número 7 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, dos versos 7 ao verso 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós queremos compartilhar com você, nesta oportunidade, a mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Nós iniciamos esses estudos na escola dominical neste ano de 2020, tivemos um período em que este estudo foi interrompido e estamos retomando ele, hoje, juntamente com você. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito importante para a nossa fé, para a nossa igreja, para a nossa vida, para aquilo que Paulo nos ensinou a respeito da igreja, nos ensinou a respeito do corpo de Cristo. Paulo, no capítulo de número 2 da carta aos Efésios, nos fala a respeito da graça. Efésios 2:5 afirma que pela graça somos salvos. E essa verdade é reafirmada também no verso 8 do mesmo capítulo. Pela graça sois salvos. Quando chegamos aqui no capítulo 4, no verso 7, a palavra graça aparece mais uma vez. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E o texto continua dizendo, no verso 8, porque isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu quero conversar com você primeiramente sobre a origem dos dons. Os dons são aquelas virtudes que emanam do nosso próprio Deus. Quando o texto diz que Jesus, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi elevado às alturas. Jesus que aparece no texto aqui de Efésios capítulo 4 é Jesus Cristo glorificado. Ele é o Senhor da igreja, ele é vivo, atuante e concede dons aos homens, concede dons às pessoas. É importante a gente observar que quando o apóstolo Paulo faz essa citação no verso 8, é mais do que uma citação,
é uma transcrição. O Salmo de número 68, verso 18, está transcrito na sua integralidade neste verso de número 8. Ou seja, a realidade de que o nosso Senhor, Jesus, glorificado, concede dons aos homens, ele já havia sido profetizado há mais de 1500 anos antes da sua própria vinda à Terra. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que morreu, como eu já disse, ressuscitou, glorificado, e na sua glória, na sua majestade, ele concede dons àqueles que pertencem ao Senhor. Ele concede esses dons. No verso de número 11, ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A Bíblia possui outros textos com várias listas a respeito de dons. Mas eu gostaria de comentar com você aqui uma coisa que me chama a atenção. No verso 7 diz, e a graça foi concedida. Quando a gente olha para o verso 8 diz, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E quando nós chegamos no verso 11, ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante a gente parar e pensar a respeito deste verbo, concedeu. O que é uma concessão? Com certeza você já ouviu essa palavra. E diariamente eu trabalho com pessoas que apresentam para mim a tão sonhada carta de concessão de aposentadoria. O que é uma carta de concessão? A pessoa requereu, junto ao INSS, a sua tão merecida aposentadoria, tão sonhada aposentadoria, e este documento veio em forma de concessão. A única diferença aqui, embora o exemplo, eu peço a licença para citá-lo, pois não é um exemplo completo, é que quando alguém recebe uma carta de concessão, essa concessão foi dada por direito. A lei concedeu direito à pessoa para que ela requeresse a sua aposentadoria. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e pensamos nos dons, essa concessão não foi por direito, ela é por graça. Ela é por aquilo que Deus quer conceder ao seu povo, a capacitação que Deus quer dar ao seu povo. Se a graça do capítulo 2 é a graça salvadora, a graça agora do capítulo 4 é a graça que opera, é a graça que habilita, é a graça que capacita para toda boa obra em nome do Senhor. Importante nós observarmos aqui que os dons aqui descritos, a concessão do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus servos, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos aqui a centralidade dos dons referentes à palavra. Era muito importante para que o apóstolo Paulo reafirmasse para a igreja de Éfeso a importância do ministério da palavra, os dons daqueles que ministram em nome do Senhor. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja cuja centralidade está na pregação da palavra, na explanação da palavra, no ensino da palavra, porque é ela que dá sustentabilidade para toda e qualquer igreja que professa Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo, ele cita aqueles que tiveram o ministério da palavra no passado, aqueles que receberam a lei, aqueles que fizeram advertências ao povo para que retornassem à lei, nos lembramos aqui dos profetas, os apóstolos, as testemunhas oculares da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus, e também pastores e mestres que se espalharam pelas eras, pelos séculos, e os temos até hoje em nossa companhia,
em nossas igrejas. O ministério da palavra é um ministério sublime, é um ministério importante, é um ministério que jamais pode faltar numa igreja, jamais pode faltar naqueles que amam, naqueles que servem ao Senhor. É importante também nós falarmos aqui que, como nós dissemos, que os dons são concessão dada por Deus a nós pela sua imensa graça. O apóstolo Paulo, ele trabalhou em Éfeso por mais de 2 anos, mas teve um momento que o apóstolo Paulo se ausentou de Éfeso. Ele continuou a sua jornada, ele retornou até Jerusalém. E nesse momento que o apóstolo escreve para a igreja de Éfeso, ele está preso. E a pergunta que fica é: a graça foi concedida ao apóstolo Paulo para que ele fosse apóstolo em todos os momentos da sua vida. Mas quando ele deixou Éfeso, o que aconteceu? A igreja acabou? De forma alguma. Deus levantou outros servos, concedendo a sua graça, concedendo os seus dons, para que a obra, uma vez implantada naquela cidade, pudesse perpetuar, pudesse frutificar. Deus tem levantado muitas pessoas, Ele tem levantado homens e mulheres para trabalhar em prol do reino de Deus, a expansão do reino de Deus na terra. Falamos aqui da origem dos dons, do exercício dos dons, né? E também fica aquela questão: será que essa recomendação do apóstolo Paulo, ela foi eficaz para a igreja de Éfeso? Com certeza. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, e nós percebemos que o Senhor Jesus faz elogios à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 3, o Senhor Jesus diz o seguinte sobre a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ora, a orientação e a recomendação do apóstolo Paulo foi fielmente seguida por aqueles irmãos. Tanto que em Apocalipse, na revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João, ele afirma: a igreja de Éfeso suportou homens maus, a igreja de Éfeso pôde pôr à prova aqueles que tentaram se fazer de apóstolos, aqueles que tentaram usurpar a palavra do Senhor, e os achastes mentirosos. Ou seja, a igreja de Éfeso perseverou na palavra, perseverou em dar a devida honra, o devido crédito àqueles que ministravam em nome do Senhor. Caminhando para a nossa conclusão, quero falar sobre a finalidade dos dons. Por que os dons existem? E por que o apóstolo Paulo foi tão assim explícito nesta sessão sobre a respeito dos dons? E a finalidade dos dons nós temos aqui a partir do verso 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Num primeiro momento, o exercício dos dons é justamente para o crescimento, para que nos tornemos maduros, para que nos tornemos aptos para toda boa obra, para, como diz o texto, não sejamos meninos, que podem ser dispersos a qualquer momento, que são sensíveis a qualquer novidade, a qualquer barulho, a qualquer distração, mas que nós sejamos maduros na graça, na fé, no conhecimento, na plenitude da estatura de Cristo, como diz o texto.
E do verso 15 em diante, nós temos aqui o fechamento dessa sessão, que nos diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ora, queridos, olha que maravilha. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A figura aqui agora é a figura do corpo humano, do corpo que cresce harmonicamente com o passar do tempo, pela justa cooperação de cada parte. Cada parte do corpo é importante para produzir o crescimento adequado. A palavra diz claramente em outros textos que nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Percebam que nós começamos no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós. E no verso 16, a palavra nos diz o seguinte: segundo a justa cooperação de cada parte. Quando há cooperação de cada parte, quando cada um se esmera em fazer aquilo que é a vontade de Deus, desenvolvendo os dons, trabalhando em prol do reino de Deus, o corpo cresce organicamente. O corpo cresce de maneira saudável. Ou seja, todos aqueles que participam do corpo crescem individualmente e o corpo como um todo cresce organicamente. Esse crescimento só pode acontecer tendo Cristo como a cabeça e nós sendo agraciados pela graça, pela providência, pela fé, pelo amor, por todas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nessa oportunidade, nesta ocasião, talvez você possa pensar: poxa vida, mas eu quase não conheço os meus dons, eu não sei naquilo que eu posso fazer de melhor para o Senhor. Então vou lhe dar uma dica: comece a orar, comece a buscar, comece a estudar a palavra de Deus, busque ao Senhor de todo o coração, porque eu tenho plena certeza, e temos a plena certeza, que a graça foi concedida a cada um de nós. Existem bênçãos a serem colhidas, existem propósitos mais elevados para a sua vida, para o seu coração. Você pode ir além, e eu desejo que pela graça do Senhor, você seja cada vez mais enriquecido, abençoado, abençoada, que você tenha sucesso em tudo aquilo que você empreender, porque pela graça de Deus crescemos individualmente e pela graça do Senhor nós crescemos coletivamente. Que Deus abençoe muito sua vida e o seu coração, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos muito ao Erasmo, com certeza foi uma aula abençoadora. Como é bom saber que Deus é Ele que nos concede dons e talentos, e esses dons e talentos que Deus nos concede é para que possamos usar no corpo da igreja, como o Erasmo disse, para que todos nós possamos crescer a aparência de Cristo, ser uma igreja forte, uma igreja que atua na sociedade, fazendo a diferença. Louvado seja Deus por isso, agradecemos demais ao Erasmo por ter topado. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer coisa, escreva aí nos comentários, que na próxima aula nós estaremos aí respondendo, ou melhor, passando as dúvidas para o Erasmo responder. E agora, para encerrar, o Erasmo, mais uma vez, irá fazer oração, e assim estará encerrada a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. Oremos. Ó Deus, nosso Pai,
Muito obrigado pela mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela salvação no teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, porque Ele viveu entre nós, morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus e na sua eterna glória concedeu e concede dons aos homens. Nós te agradecemos muito, Pai amado, pela tua igreja. Te agradecemos por todos estes que nos assistem nesse momento e desejamos que pelo teu amor, pela tua misericórdia, a tua bênção alcance cada vida e cada coração nesta hora. É o nosso pedido, é o nosso desejo, a nossa oração que a ti fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém.